Amigo, minha amiga, estou aqui para falar de uma pecinha muito usada na eletrônica, mas que muitas vezes se passa despercebida, que é o varistor. Acho que para vocês aí tá de cabeça para baixo, porque a câmera tá do outro lado da mesa. Tá de cabeça para baixo? Pronto, ficou de cabeça para cima. O varistor é essa pecinha aqui, ó. Eu vou tirar ela fora aqui para que vocês conheçam ela melhor. Vou tirar aqui o nosso varistor fora. O sol ainda não esquentou. Essa plaquinha não presta mais não, viu? Pingozinho de solda aqui ia bem, para tirar mais rápido. Esse ferro aqui eu uso mais ele para soldar a peça de ventilador. Para que isso daí, meu filho, solte. Essa peça aqui é o seguinte. Essa peça aqui ela fecha curto no aparelho para proteger o aparelho. Nessa que ela fechou um curto aqui, queimou essa coisa aqui todinha aqui. Então, nós vamos falar sobre o varistor, que é essa pecinha aqui. Onde eu tirei ele é o seguinte, eu vou voltar aquela peça aqui, deixa eu ver onde foi que eu já joguei ela. Ó, de onde eu tirei essa peça aqui, ó, foi daqui, desse cantinho aqui, ó. Vocês tenham cuidado quando for reparar essas coisas, porque ele é muito parecido com um capacitor. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o varistor. E é muito parecido com um capacitor. Aqui, nesse cantinho aqui, vou botar alguma coisa aqui na frente da lâmpada aqui para tirar esse brilho. Vocês podem ver que nesse ponto aqui tá C2 e aqui tá V2. No capacitor tá escrito capacitor C2 e no lugar que eu tirei o varistor, que é o lugarzinho que tá desocupado, esse lugarzinho aqui, tá escrito V2 de varistor. Aí tá outro aqui, esse outro aqui também é capacitor, mas são até da mesma cor. Então, o que é que evita um varistor? O varistor ele trabalha com picos de tensão. Ele evitaria isso aqui, ó. Esse radinho aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês aqui. Esse radinho aqui ele entra tensão por aqui, ó. Esse aqui é o cabo de força. Esse é o cabo de força. Esse cabo de força passa por esse capacitor aqui, ó. Aí vem aqui já que ele já faz a ponte retificadora. Pronto, aí para cá tem os capacitores aqui. O que foi que aconteceu? Esse rádiozinho aqui, ele não tem fusível e não tinha o varistor. Porque geralmente quando tem um varistor tem um fusível ou uma peça que vai se romper com um curto-circuito que aconteça, provocado por ele, né? Então esse rádio aqui, como ele não tinha o fusível e nem o varistor, ele queimou esse diodo aqui, ele queimou esse diodo e queimou os dois capacitores daqui, ó, papocou mesmo os dois capacitores. Eu já tirei fora esse capacitor aqui e esse aqui. Se por acaso tivesse esse varistorzinho no local, não tinha acontecido isso com o rádio. Agora, como é que esse varistor funciona? Eu explico para você agorinha. O varistor ele funciona da seguinte forma. Lá no circuito, você tem aqui
Vou desenhar aqui de uma forma que você entenda. Você tem aqui a tomada, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui que escreve, que risca mais grosso. Aqui você tem a sua tomada, os pinos da tomada. Você tem o cabo, entrou lá no aparelho, 2 fios. Quando chega lá dentro, aí vai acontecer assim, ó. Pá, vai entrar num pino aqui, que você vai achar um outro pino, um ponto de solda, seja lá o que for. Aí ele vai ter o que? Ele vai ter aqui o varistor. O varistor geralmente é um risco assim, com uma setazinha assim, ó. O símbolo dele. Você vai ter o que? Vai ter o que mais? Você vai ter um fusível. Geralmente eles são assim, Fzinho de fusível. Tá ligando pra cá. Quando esse fusível sai aqui, do outro lado, geralmente ele vem, passa por aqui, o aristorzinho aqui, e segue a rede. Aí a rede aqui já vai fazer o coisa. Fase neutro. O que acontece? Quando você entra aqui, fase aqui passa pelo fusível. Aí a fase aparece aqui. O neutro vem, entra no varistor e segue por aqui. Ele aqui está fechando curto. O desenho pode ser mais bem elaborado. Fusível. Neutro. Varistor. Pronto. Então aqui você teria o fusível. Aqui você teria o varistor. Caso entre um pico de tensão desse lado aqui, esse varistor aqui ele vai entrar em curto. O varistor estando bom, ele não tem uma resistência. Essa resistência ele ganha caso ele entre uma tensão maior do que aquela para a qual ele foi fabricado. Então, se por acaso ele fecha em curto aqui, esse fusível aqui, ó, papoca. Então você deixa de ter energia no seu aparelho. A gente vai medir o varistor, a gente tira essa medida assim, ó. Bota o seu aparelho aqui logo na escala de bip. Ele tem que estar aberto assim, ó. Esse aqui eu arranquei daquela placa lá. Aquela placa lá ela não serve. E aqui não tá dando nada lá. Ou seja, esse varistor aqui ele tá bom. Ele funciona. Agora, onde é que eu encontro mais varistores? Em outros circuitos. Até para você que trabalha com micro-ondas, vai chegar em você. Não se preocupe não, continue aí assistindo aí. Esse aparelho aqui, fizeram um conserto nele, trocaram o fusível dele num problema que ele deu, arrancaram o varistor daqui, ó. Tá aqui, ó, o lugarzinho que era um varistor. Vem aqui, ó. Esse lugar aqui era um varistor. Arrancaram o varistor e colocaram um fusível aqui, ó. Deu um pico de tensão aqui na rede aqui, não estava com o varistor no lugar, ó. Papocou isso aqui tudo aqui, ó. A placa foi pro beleléu. Mas deveria ter o varistor no local. Se tivesse, teria protegido a nossa placa. Isso aqui é o exemplo de outra placa que não tem o varistor. Mas essa aqui tinha. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos mais aqui que mostra um varistor. Como eu estava falando para você aqui sobre o micro-ondas, até por isso peguei um camarada que tinha um amigo meu que era Romildo. Aí lá na loja dele tá escrito o rei dos micro-ondas. Cheguei lá, fiquei até com medo quando eu vi aquilo ali. Eu digo, ih, rapaz, eu não vou nem dizer que sei consertar micro-ondas. O rei dos micro-ondas.
quando eu passei por lá, eu fui falar com ele, aí o Romildo chegou e disse: Roberto, vê se você dá uma olhada nessa desgraça, que eu já tô com 3 dias com esse micro-ondas aqui. Toda vez que eu boto essa placa no lugar, ele entra em curto aqui, papoca o fusível. O fusível, aquele fusível lá do micro-ondas, que ele papoca lá quando dá um problema, né? Eu digo na placa, ele disse: eu já procurei esse curto-circuito por todo canto, não encontrei. Cheguei, vim aqui com o testezinho aqui. Aqui é a entrada aqui é a entrada de rede da placa. Aqui a rede entra por aqui, linha e neutro. Aí aqui entra a linha na placa. Cheguei aqui para ter o multitestezinho aqui, para ver se estava em curto. Aí estava em curto a entrada. Ela não se comportou apenas como quem tinha uma resistência. Ela se comportou como quem estava em curto. Ela se comporta assim, ó. Isso aqui é uma fontezinha chaveada. Ó. Em curto ela tá assim, quer ver? Quando você toca assim, ó. Ela se comportou desse jeito aqui. Aliás, ela se comportou em curto quando eu coloquei lá na placa dele. Ó, botei aqui. Aí curto. Cheguei a vir aqui pelo outro lado. Olha quem tava aqui, ó. Ó. Varistor. Tá aqui o VRzinho aqui, ó. Varistor. Aí eu só fui, peguei o alicate de corte lá e fui lá embaixo. Puf, cortei aqui uma pontinha dele, puxei aqui, ó. Aí eu olhei aqui, o curto tinha saído. Cheguei, botei a placa no local. Aí fui lá e liguei o aparelho lá, pronto. O aparelho funcionou tranquilamente. Aí eu cheguei e perguntei se ele não tinha um varistor por ali. Ele disse: que diabo é varistor? O cara consertava micro-ondas há um montão de tempo. Só que ele só mexia só com micro-ondas, liquidificador, ventilador. Isso aqui é uma coisa que tá mais pra quem mexe com eletrônica. Aí ele chegou, foi lá e não comprou o troço na hora, mas ele disse que ia comprar o varistor e ia colocar no local, né? Eu digo: bota, porque se der um curto-circuito, aliás, um aumento de tensão na rede, ele vai coisa. Agora, o que é que pode acontecer para que esse varistor aqui ele tenha que ser usado, ele tenha que trabalhar no aparelho? É porque é assim, gente, ó. A nossa rede ela trabalha da seguinte forma. Ela tem uma forma de onda. Digamos que a gente tem uma linha aqui, ó. Pá. Digamos que tem, não, tem uma linha. Aí a onda, ela é dessa forma aqui, ó. Pá. Desce. Se é 220 volts, então essa parte aqui seria o limite de 220 para baixo. E essa aqui, o limite de 220 para cima. No pico da onda, né? Lá em cima e lá embaixo. Só que quando você... Então essa onda segue, ela vem aqui embaixo aqui, sobe assim por diante. Ela entra no aparelho dessa forma. São 60, se são 60 ciclos, 60 Hz, então significa que são 60 ciclos desse dentro de 1 segundo que passa pelo aparelho, ou passa pelos componentes do aparelho. É como se você pegasse um serrote assim com 60 dentes e fizesse assim, passasse. Aquele formigamento que você sente na mão, são 60 picadazinhas daquela ali por segundo que você sente. Só que quando cai um raio na rede, aí o que vai acontecer? Cai um raio, tá chovendo, cai um raio lá na rede de alta tensão ou de baixa tensão, seja lá o que for. Então esse piquezinho aqui, ele vem aqui, ó, pá. Digamos que ele vem aqui, ó. Veio aqui embaixo, subiu. Quando caiu aquele pico lá, ele chegou, fez isso aqui, ó. E a onda continuou. E vamos embora. Esse piquezinho aqui, ele passou de 220 volts, ó. Para 220 volts, ele pode chegar a 13.000 volts, 12.000 volts, 7, dependendo do que causou esse pique. Que o desenho aqui foi mal feito aqui, mas ele é um pouquinho mais bonito, viu? Ele é mais ou menos isso aqui, ó. Então, esse pique aqui, quando ele entra, se é para passar nos componentes 220,
esse 220 aqui, que é essa largura aqui, ó, daqui pra cá, aí vai entrar isso aqui, ó. Esse pique aqui, ele não vai acontecer nessa onda e se perder nessa onda não. Não, ele vai acompanhar uma rede, ela pode ter 6 km de extensão e ele vai acompanhando aquilo ali. Então todas as casas que tiverem ligadas naquela rede ali, pegando aquela fase que está entrando ali com aquela rede ali, ela vai entrar em todas as casas e todos os aparelhos vão estar sujeitos a receber esse pico de tensão aqui e queimar o aparelho. Isso aí pode ser um micro-ondas, queimar a placa do micro-ondas, pode ser queimar uma placa como essa aqui de micro-ondas, pode ser uma TV de LED, pode ser um rádio, pode ser o que for que tiver na rede. Se entrar um pique desse aqui e não tiver com o seu varistor no lugar, ele corre o risco de queima. Então, o que protege o aparelho, na verdade, é o varistor e o fusível que tem ali logo na entrada do aparelho. Roberto, existe alguma coisa que proteja a casa toda por completa, para não ter isso aí em cada equipamento, em cada aparelho, coisa assim. Existem uns aparelhos, aliás, uns componentes que nós chamamos de DPS. Nós chamamos não, o nome é DPS. O DPS é ele não é um disjuntor na realidade. Ele é ele entra no lugar do disjuntor, ele cabe no local do disjuntor. A basezinha dele é a base de um disjuntorzinho, desse disjuntorzinho comum. E quando você bota ele na sua casa, ele protege a casa de sobrecargas. Aliás, não é de sobrecargas, é de picos de alta tensão, é surtos, que a gente chama de surto. Quando de repente vem aquele bolo de energia que é provocado por raios, é provocado por... O cara tem uma máquina de solda lá perto da sua casa lá e fica soldando e aquilo ali vai provocando surtos de tensão. Então o DPS ele é uma espécie de disjuntor, que ele é ligado da fase para um aterramento. Ele é ligado da fase que vem da rede para um aterramento. Então, quando vem esse pico de tensão aqui, 1200 volts, 600 volts, sei lá quanto for, esse DPS aqui, ele é de 220 volts. Ele é um pouco mais lento do que os que é colocado no aparelho. Do aparelho, na hora que passa tensão por ele, ele já papoca logo de uma vez e rebenta o fusível. Esse aqui é um pouco mais lento, ele sustenta ali um pouco ali, ele abaixa a resistência demais e sustenta um pouquinho ali, desviando aquela tensão ali toda para o terra. Não é bom ligar ele no neutro, não se liga ele no neutro, ou seja, até o próprio neutro deve ter um DPS, no caso seria 2 para a fase neutro, todos ligados ao aterramento. Então ele vai desviando esse pico de tensão aqui para a terra e protege todos os aparelhos da casa, ou pelo menos ele deve proteger, né? Na maioria das vezes ele protege. Agora, quando você vai fazer a troca do fusível, seu fusível queimou, vou mostrar esse aparelho velho aqui, ó, essa sucata aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui o fusível, tá aqui o varistor, escrito ali varistor, tá bem aqui, ó, embaixo do meu risquinho aqui, ó. Essa lâmpada aqui, ela tá com um brilho muito coisa, tá escrito aqui varistor. Se por acaso você vai abre um aparelho desse aqui, ó, esse aqui é um aparelho velho da Century, é uma sucata. Se por acaso esse fusível aqui queima, abriu o fusível, tá queimado. Geralmente os aparelhos que tem um varistor, o fusível dele é por dentro, ele não é aqui por fora. Eu vou explicar para você o porquê. Porque muitas vezes acontece que quando tem um surto de tensão, que esse varistor aqui, ó, entra em ação, geralmente ele fica em curto. Entendeu? Ele entra, a tensão nele, muitas vezes o surto de tensão é tão forte que ele cola. Ele aprega ali e não volta mais. Ele não fica como esse aqui, ó, que eu tirei daquela placa ali logo no início. Esse aqui você faz a leitura aqui, ó. Ó, aqui ele não tá dando nada, que tá na escalazinha de bip.
aqui ele não está dando nada. A resistência dele tem que ser uma resistência inexistente para ele estar bom. Quer dizer, ele não possui nada aqui que feche curto aqui, né? Ele tem uma resistência bastante alta. Quando eu digo resistência bastante alta é porque não quer dizer que ela não exista. Então, quando você vai trocar, mas quando ele entra em curto, num surto de alta tensão muito grande, ele fecha isso aqui, ó. Por dentro ele entra em curto e fica curto-circuitado mesmo. Então, quando você chega aqui que mete um novo fusível aqui no local aqui, você pega um novo fusível, coloca aqui, ó. Pá, tá vendo quando você colocou aqui, fusívelzinho novinho, pega lá a tomada, enfia na parede, aí pá, o fusível aperta papoca de novo. Pronto, aí você já acha que seu aparelho não presta. Não, aí você faz o que? Você vem aqui, tira o seu varistor fora. Esse varistorzinho aqui está escrito varistor. Não vamos confundir com capacitor, porque muitas vezes tem um capacitor junto dele ali. Tem que ter um V aqui encostado aqui, um W, sei lá o que for. Os capacitores geralmente são C, mas são muito parecidos também. Como aqui tem um capacitor aqui, ó. É parecido com ele, mas não é, porque também tem esse aqui azul. Você vai tirar ele fora e vai medir. Se ele tiver em curto, aí você compra um novo, coloca no lugar, coloca o seu fusívelzinho, pronto, vai funcionar. Só que antes de fazer isso aqui, você vai tirar ele fora e vai botar o fusível. Bota o fusível, liga o seu aparelho. Se o seu aparelho funcionar, então você já sabe que você vai precisar trocar apenas o varistor. Você vai trocar o varistor apenas para que o seu aparelho continue com a proteção que veio de fábrica. Porque se ele continuar com um fusível novo, mas você tirar o varistor do lugar, o que vai acontecer é que num próximo pico de tensão que tiver, num próximo surto de tensão, o seu aparelho não tem proteção. Simplesmente por quê? Porque o fusível ele não protege contra surto de tensão. Ele protege contra curto-circuito nessa área aqui, ó. Mas uma tensão alta que venha de dentro para fora ou de fora para dentro, ele não vai proteger de forma nenhuma. Então, gente, é isso aqui. O varistor é isso aqui. Quando você for comprar o varistor, sempre que acontecer de um surto de corrente no seu coisa que queima esse fusível aqui, sempre é bom se trocar o varistor. Eu vou comprar um fusível novo para colocar, compro também um varistor, porque aquele varistor ali ele pode estar danificado. Ele pode não estar em curto, muitas vezes ele chega a abrir, queimar, aquela coisa toda. Ele pode não estar em curto, mas pode não funcionar mais. Ele pode perder a funcionalidade dele, mesmo estando bonitinho, inteirinho. Pá, na outra hora que entrar um novo curto-circuito, um novo surto de tensão ali, ele pode não atuar mais como varistor, fechando curto para que a sua rede venha a ser protegida. Então, quando se compra o resistor, ou quando se faz a nota que ele está queimado aqui, aí antes de colocar um novo fusível no local, você vem aqui, tira o varistor fora. Aí quando compra o fusível, compra logo um varistorzinho, coloca no local aqui. Leva o varistor, porque o varistor nem sempre ele é fácil de se entender esses nomezinhos que está aqui, ó. Mas na verdade isso aqui é um varistor para 220 volts. Esse aparelho aqui ele é automático, é bivolt, ele trabalha com 110, 220. Você pode botar um varistor para 220 volts que ele vai funcionar. Se você botar um dia só para 110 volts, na hora que você empurrar ele na tomada de 220, ele vai papocar o fusível aqui. Você vai ter que trocar ele por um de 220. O aparelho aqui é automático, ele é bivolt, ele trabalha com as duas tensões. Então se ele trabalha de 200 a 260 volts de corrente alternada, então esse varistor aqui, ele tem que aguentar até 260 volts de corrente alternada. Se fosse em corrente contínua aqui, ele aguentava mais, viu? Você procura quando você vai procurar no datasheets, então você procura pelo varistores. Então você tem a tabela. Você tem a tabela de varistores. Você tem os varistores ali, a voltagem de cada um. Alguns dá para a gente entender o código deles, já outros
já é mais difícil. Então você leva ele lá e você compra. Tem o varistor para 220 volts que suporta até no máximo 220 volts. Esse aqui é 241 volts, ou seja, até 240 volts ele suporta. 242 volts ele já não suporta mais. Mas também tem a corrente que ele suporta também, né? Por exemplo, se ele tiver que desarmar um fusível de 5 ampere, ele já é diferente de um que tenha que desarmar um fusível de meio ampere ou de 1 ampere. Quer dizer, todo esse cuidado a pessoa tem que ter na hora que vai trocá-lo, porque a corrente de ação de um varistor, ele depende do local onde você está instalando. Por exemplo, aquele que vai ser usado junto com um disjuntor, por exemplo, de 30 ampere, o varistor que tem dentro dele é um varistor, é quase o tamanho de uma caixa de fósforo, um bichão grandão ali, ó. Ele aguenta uma corrente muito alta, tanto corrente como tensões altas. Então é isso aqui, gente. Vocês procuram no datasheets. Você vai encontrar a tabela de varistores. Então você vai encontrar ali aquele quando você for fazer um projetozinho, ou se você tem um aparelho em casa que esteja precisando. Mas é aquilo que eu falei, ó. Nunca troque um fusível, nunca bote um fusível queimado no seu aparelho sem antes olhar se não tem um varistor desse aqui por perto. Se tiver o varistor, você tira fora o varistor antes de colocar o novo fusível. Ou então você vai lá no pezinho do varistor. Esse aqui não dá pra gente ver por aqui. Você vai assim, ó. Esse aqui não é um varistor não, esse aqui é um capacitor. São dois capacitores aqui, parece varistor, mas não é varistor os dois aqui não. Você vai aqui no pezinho do varistor aqui, ó. Vai lá pelo outro lado, pelo lado da solda. Você chegou aqui, ó. Encosta aqui o seu multiteste aqui. Vê aqui se ele está em curto. Leva em conta que pode ter o circuito, ele pode ter uma resistência lá pelo outro lado, mas um curto é diferente de uma resistência. Se ele tiver em curto aqui, ó, arranca o bicho fora aqui antes de botar o seu fusível no local, porque se você botar outro fusível ele vai estourar na mesma hora. Então, gente, é isso aí. Para o pessoal que trabalha com micro-ondas. Isso aqui é do micro-ondas espelhado. Alguém pode tá perguntando de que placa é esse. Isso aqui é daquele micro-ondas Consul espelhado. Tá aqui, ó, o varistorzinho dele aqui, bem no pezinho aqui, ó. Varistor 1. Aqui, não sei se tá dando para vocês verem aí, ó. Deixa eu procurar aqui o meio aqui, que é pra... Ó, varistor 1. Muitas vezes num surto de tensão esse bicho aqui ele entra em curto. Ele entra em curto e queima o fusível lá da entrada do micro-ondas, lá de trás do micro-ondas. Aí você vai e troca lá o fusível. Quando você troca, que enfia a tomada na parede, aí o fusível papoca de novo. Aí você fica lá somente trocando o fusível lá e papocando. Muitas vezes a pessoa nunca se lembra, porque os micro-ondas, esse aqui é um dos únicos que tem isso aí na placa. Eu tô com outro aqui, ó. Outra placa de micro-ondas aqui, ó. E outra placa de micro-ondas aqui. Essa placa de micro-ondas aqui funciona no mesmo outro, ela só tem formato diferente. Você pode tirar uma e colocar outro. A outra no local. Tá aqui, ó. Essa aqui tem essa aqui é com transformador. E essa aqui é aquela placazinha, aquela fonte chaveadazinha. Essa aqui ela não tem o varistor. A entradazinha aqui, fase, aliás, linha, neutro. Pronto, entra aqui no bichinho aqui, não tem varistor nenhum aqui. Em lugar nenhum nele aqui, não tem varistor aqui na placa, em lugar nenhum. Viu aqui? Mas essa aqui tem, ó. Quando você pegar quando é aqueles relâmpagos, aquelas descargas, cair aqueles raios, aquelas coisas, e queimar e que principalmente quando ele queimar nessa situação, na situação de raios, trovoadas,
Aí queima o fusível. Aí antes de trocar o fusível, você vem aqui nessa placazinha aqui, ó. Muitas vezes quando você bota o fusível não acontece nada, porque muitas vezes ele volta ao estado normal. Muitas vezes ele fecha o curto e depois volta ao seu estado normal. Você bota o fusível, não acontece nada, mas em alguns casos ele fica em curto. Se ele ficar em curto, é botar o fusível e ele estourar. E isso assim é qualquer aparelho que tenha um varistor. Então é isso aí, gente. Valeu. Tá aqui o nosso varistorzinho aqui de novo. Valeu e tchau. Sim, não deixe de curtir. Se você tiver gostado, você não deixe de curtir. Compartilhe. Deixe o seu comentário, a sua pergunta. Se inscreva no nosso canal e tchau.